Queridos irmãos, eu gostaria hoje de retomar um tema que eu já abordei com os irmãos no início do mês de janeiro, mas depois nós pulamos e eu quero voltar a esse tema, nominado como 10 lições para alcançar jovens para Cristo. 10 lições para alcançar jovens para Cristo. Nós vamos ler na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira aos Coríntios, capítulo 9, e versículo 22. O apóstolo estava expondo a sua visão e a missão de seu apostolado. Visão e missão do apostolado de Paulo. Capítulo 9, versículo 22, ele diz: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Amém. Ó Senhor, ajuda-nos na exposição e na recepção desta mensagem. Dá-nos as condições espirituais, também as condições psicológicas e as condições físicas, para que nós possamos expor esta palavra e receber esta palavra, e que ela possa, Senhor, encontrar guarida em nossos corações, e que nós tenhamos as condições para colocá-la em prática. Eu quero pedir ao Senhor que, se alguém precisa de uma ajuda física, quero pedir que o Senhor abençoe esta pessoa, removendo todo desconforto, toda dor, toda doença, toda disfunção, assim como também um apoio emocional, removendo, Senhor, qualquer tristeza, qualquer dor na alma, qualquer estado de ansiedade, de depressão, de transtornos, para que nós tenhamos liberdade e todo o nosso espírito, alma e corpo possam ser impactados plenamente, 100%, pelo poder da Tua palavra e da revelação do Espírito Santo. Se alguém precisa, Senhor, de um apoio financeiro para esta semana ou para o dia de amanhã, eu quero te pedir a convicção de que esta pessoa terá os céus abertos a seu favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba liberdade nesta noite para receber plenamente a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, eu iniciei esta mensagem no dia 7 de janeiro, que foi uma quarta-feira, e queremos continuá-la hoje com a graça do Senhor, tendo em vista a grande importância de nós alcançarmos jovens
para Cristo. O Espírito Santo me levou, meus queridos irmãos, a refletir inicialmente sobre esta palavra, depois que eu li uma reportagem publicada no portal G1, que é um portal do jornal O Globo, das organizações Globo de jornalismo, com o seguinte título: Jovens sem religião superam católicos e evangélicos em São Paulo e Rio. O segundo título, que está aquelas letrinhas pequenas ali, que não dá para os irmãos lerem, diz o seguinte: grupo já soma mais de 30% dos jovens de 16 a 24 anos nos 2 estados, indica Datafolha. A maioria desses jovens não são ateus ou agnósticos, mas combinam crenças diversas fora das igrejas. Nós precisamos, irmãos, saber por que isso está acontecendo. E como nós somos uma igreja aqui na capital do estado de São Paulo, nós precisamos saber como nós podemos mudar esse quadro e qual é a tarefa que cabe a nós como igreja. Uma das perguntas que eu pensei que nós podemos fazer é a seguinte: será que a igreja evangélica e a igreja católica, que são igrejas cristãs, tem uma parcela de culpa porque isso está acontecendo? Agora, a pergunta mesmo que eu tenho que enfrentar e que você tem que enfrentar é a seguinte: e o que eu posso fazer diante desse quadro? As estatísticas apontam que apenas 12% das pessoas com menos de 18 anos estão vindo à igreja. E que desses 12%, apenas 10% desses jovens até 18 anos continuarão indo à igreja quando forem pessoas adultas. Essa constatação, irmãos, não é difícil de ser feita, porque algumas de nossas congregações não têm jovens. Agora, nós precisamos ficar preocupados com isso e começar a responder algumas perguntas. A primeira que eu fiz no singular, nós vamos ter que retomá-la na forma coletiva, porque nós somos uma congregação, nós somos uma igreja, nós somos um corpo. E poderíamos refazer essa pergunta da seguinte maneira: o que nós, como o setor 4, podemos fazer para mudar esse quadro? E eu pensei não apenas naquilo que nós podemos fazer, mas tão importante como aquilo que nós podemos fazer é aquilo que nós devemos deixar de fazer para mudar esse quadro. Agora, de uma coisa eu sei:
nós não podemos ficar assistindo a isso, assentados no banco das nossas igrejas, ou deitados em nossas camas, ou assentados lá no sofá das nossas camas, ou apenas subindo lá no monte para orar. Nós não podemos achar que isso é uma coisa normal. Isso é algo que tem que mexer com o nosso brio. Isso tem que mexer com o nosso sentimento de dever cumprido ou não cumprido. Isso é algo que tem que mexer com a nossa dignidade. Isso é algo que tem que nos meter medo de chegar diante do tribunal de Cristo. Então, primeiro, o que nós podemos fazer para mudar esse quadro? E segundo, o que nós devemos deixar de fazer para mudar esse quadro? Há uma frase, irmãos, que é atribuída ao físico Albert Einstein, que diz o seguinte: insanidade ou loucura é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Há um livro escrito por 2 autores americanos, é um livro voltado para uma análise de empresas no ambiente corporativo. Por que as empresas morrem? E eles dizem que as empresas morrem porque elas continuam fazendo as mesmas coisas por um tempo demasiado. Elas confiam tanto naquela forma de trabalhar que as levou ao sucesso, que acaba sendo muito difícil os seus executivos aceitarem que precisam mudar para manter aquele sucesso. É o famoso: aqui nós nunca fizemos assim, que todos nós já ouvimos, ou quem sabe, pelo menos uma vez na vida nós já falamos. Mas aqui nós sempre fizemos assim. Porém, irmãos, o mundo está mudando tão velozmente. E nós não temos o controle dessas mudanças. E o conhecimento e as práticas que nós fizemos até aqui não é o que nos levará até o próximo nível. Ou, em outras palavras, não é o que deu sucesso até agora que deverá ser aplicado sem nenhuma variação, sem nenhuma mudança para o futuro. Então, nós temos que repensar as formas de evangelização para alcançar os pecadores. E eu penso que este é um momento que nós somos obrigados a buscar uma direção do Espírito Santo, porque nós estamos sendo pressionados
Na realidade, nós estamos sendo pressionados a mudar o nosso desempenho para melhor, quando nós olhamos para o nosso desempenho como igreja, na conquista de almas para o reino de Deus, nos anos de 2021 e 2022, que francamente não se apresentam como os melhores. Eu não estou menosprezando o esforço e o trabalho, tanto dos irmãos aqui da igreja sede de setor, como também das nossas congregações, mas a realidade contra fatos não há argumentos. Estamos falando em algo que pode ser visto a olho nu, num gráfico. Pode ser considerado num cálculo aritmético ou numa calculadora. A realidade é que nós precisamos melhorar o alcance de almas para o reino de Deus. A cidade de São Paulo, irmãos, tem 12,4 milhões de habitantes. E desse enorme contingente de pessoas, 2.200.000 habitantes moram aqui na Zona Norte. E desses 2.200.000 habitantes que moram aqui na Zona Norte, quase 50% dessa população tem menos de 30 anos de idade. Então, quando nós olhamos para as estatísticas, podemos concluir que se essa população de 1.100.000 jovens que moram aqui na Zona Norte viverem até a idade adulta, as estatísticas estão indicando que muitos desses queridos jovens e adolescentes não aceitarão a Cristo e passarão toda a sua vida, todo o seu futuro, sem Deus, sem paz e sem salvação. Obviamente é algo muito triste. E sinceramente, isso tinha que nos deixar deprimidos. Isso tinha que nos deixar doentes de cama. É algo muito triste, irmãos. Assim sendo, nós não podemos perder as grandes oportunidades que estão diante de nós para alcançar jovens perdidos para Cristo. Nos faz lembrar uma indústria de calçados que mandou 2 dos seus melhores vendedores para um país, a Índia, há muitos anos passados, porque eles queriam exportar calçados para a Índia. Chegando lá, os vendedores se dividiram. Um foi para um lugar, outro foi para outro. Um mandou um telegrama para a empresa: cancele a produção, aqui ninguém usa sapato. O outro mandou um telegrama dizendo: aumente a produção, porque aqui ninguém usa sapato. Nós vamos vender muitos sapatos aqui. Então, meus irmãos, nós temos que olhar para isso como uma grande oportunidade,
como aquela grande porta aberta de que fala o apóstolo Paulo, para pregar o Evangelho e alcançar jovens perdidos para Cristo. É uma pena que nós não temos aqui os líderes de jovens das nossas congregações, que deveriam estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Aliás, obrigação. O apóstolo Paulo nos dá um ensino muito relevante, como alcançar esses jovens para Cristo. E ele escreve aqui onde nós lemos em 1 Coríntios 9, 22, fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, por todos os meios, chegar a salvar alguns, e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Nós podemos extrair desse grande legado do apóstolo Paulo, pelo menos 10 pontos ou 10 lições que nós podemos aplicar aqui na conquista de jovens para Cristo. Na primeira mensagem nós vimos 2 dessas lições. A primeira é a seguinte: Paulo conhecia o poder de identificar as necessidades sentidas no coração das pessoas. Nós precisamos, irmãos, aprender a ouvir os corações das pessoas, para descobrir como elas estão expressando as suas maiores dores e necessidades. Nós temos que aprender a ouvir mais, a ser mais empáticos em nossos relacionamentos, a expressar compaixão, simpatia, compreensão, bondade para com aqueles que desejam encontrar realmente alguém que se importa com eles, alguém que os ame, que os aceite por quem eles são e como eles são. Nós vivemos uma época de solidão. As pessoas têm pais, têm mães, têm irmãos, mas ficam solitárias. No seu quarto, ou no seu mundinho ali, no smartphone, no celular, no Spotify. E é preciso ouvir o clamor desses corações solitários. É preciso falar ao coração. E para isso, nós precisamos primeiro ouvir aquele coração. Para isso, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento, que nos dê sabedoria, paciência, paixão, para que possamos ouvi-los e também tenhamos capacidade de comunicação e falarmos direto aos seus corações. A segunda lição é que Paulo encontrou maneiras não religiosas, maneiras que saíam daquele quadradinho religioso, de falar na língua da sua audiência. Você só vai conseguir se comunicar com jovens e adolescentes se você falar a língua deles, o idioma deles. Se nós não soubermos falar, é melhor procurar um intérprete para que não haja falha na comunicação. Digamos que seria como se você fosse pregar na Rússia
e você não fala o idioma russo, então você pregaria em português, e para que houvesse comunicação, você teria um intérprete que faria a tradução do português para o russo. Agora, meus queridos irmãos, muitos erroneamente acreditam que as igrejas que atraem jovens e adolescentes são aquelas igrejas que têm um pastor musculoso, um pastor que usa uma camisetinha para mostrar o quanto ele é bombado, mostrar a sua musculatura. Ou um pastor tatuado ou com roupas da moda, um pastor que calça tênis. Não tem nenhum problema pastor calçar tênis e vir pregar na igreja com tênis. Não tem nenhum problema isso. Agora, não é isso o que vai atrair jovens e adolescentes. Uma igreja com um palco, com luzes, uma grande equipe de louvor. E se o jovem não estiver procurando isso? Porque isso ele encontra nos mais diversos lugares. E se a sua carência estiver localizada na alma? Eu estive pensando, irmãos, a solução é voltar às antigas veredas e fazer cultos de jovens e não cultos para jovens. E qual é a diferença? Antes, Jeremias capítulo 6, versículo 16, assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. A diferença, irmãos, entre fazer culto de jovens e não culto para jovens é muito simples. O culto para jovens é pensado em ser feito em uma maneira para agradar jovens e adolescentes, para chamar a atenção deles para algum tipo de entretenimento ou algum tipo de apresentação. Esse é o culto para jovens. E ai, se não der uma oportunidade para este grupo cantar, ou aquele outro grupo cantar, ou para aquele irmão ou irmã se apresentar. Esse é o culto para jovens. Agora, o culto de jovens e de adolescentes é um culto em que jovens e adolescentes da igreja local estão adorando e prestando um culto a Deus. O único que merece um culto. Bendito seja o Senhor. Nós temos tido aqui na nossa sede uma experiência muito positiva com grupos de adolescentes que se reúnem aos sábados para estudo da palavra de Deus e também para períodos de oração de 1 hora, 1h30, 3 horas de oração. Bendito seja o Senhor. A terceira lição que nós aprendemos de Paulo. Paulo usou a sua personalidade e os dons e as habilidades
dados por Deus para alcançar as pessoas. Eu e você não precisamos ser quem nós não somos para alcançar jovens para Cristo. A única coisa que nós precisamos é deixar o amor de Deus fluir. É deixar a graça de Deus fluir. E o amor de Deus e a graça de Deus fluem por meio da nossa personalidade e com a utilização dos dons por Deus para alcançar as pessoas. Peça ao Senhor que lhe dê capacidade para usar tudo o que estiver ao seu alcance para atender às necessidades dos mais novos por meio de um relacionamento amoroso, atencioso, compreensivo, porque os mais novos devem ser tratados como nossos filhos e nossas filhas. Como nós sabemos, irmãos, os amigos têm uma maneira de se comunicarem quando há uma ligação, quando há um ponto em comum de amizade, de amor. Os amigos se comunicam acima das barreiras culturais, porque a amizade está acima das limitações humanas, está acima dos preconceitos humanos. Isso é visto de uma maneira muito gráfica, muito visível, naqueles que têm um filho que não está na igreja, que tem um neto que não está na igreja, e ele dedica uma boa parte da sua vida e das suas orações pedindo ao Senhor que salve o seu filho, que salve a sua filha, que salve o seu neto. Bendito seja o Senhor. Existem maneiras de comunicação acima das barreiras naturais. Há um livro, irmãos, chamado O Menino do Pijama Listrado. Alguém conhece? Muito bem. Há um filme também. Esse livro foi lançado aqui no Brasil. Ele é um best-seller internacional, escrito por um escritor irlandês, John Boyne. E como disse, ele foi transformado em um filme que tem o mesmo título, O Menino do Pijama Listrado. O autor conta a história de um garoto de 9 anos, Bruno. Ele era filho do comandante de um campo de concentração de Auschwitz, que secretamente ele se tornou amigo de um menino que era um prisioneiro judeu com a mesma idade dele. E embora separados socialmente, só um minutinho que nós vamos colocar, embora separados por uma cerca de arame farpado, eles encontraram uma maneira de brincarem juntos. Nós vamos ver só o trailer, é uma história muito comovente, porque no fim eles morrem juntos em uma câmara de gás. E meus queridos irmãos, nós precisamos ter esse mesmo nível de comprometimento para ir até a sala
de espera do inferno. E, se possível, tirar alguns que já estão ali na sala de espera do inferno, como diz Judas capítulo 1, versículo 23, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a roupa ou a túnica manchada pela carne. Nós vamos ver somente o trailer desse filme. I know it's hard, but we're all having to say goodbye to our friends for the time being. Moving? Where to? The thing about being a soldier is that if your country needs you to go somewhere, you'll go. Think of it as an adventure, like in one of your books. Children, look. Our new home. What are you doing? Exploring! No, not at the back. Hello. How old are you? 8. Me too. Why do you wear pajamas all day? The soldiers. They took all our clothes away. My dad's a soldier, but not the sort that takes people's clothes away. That one there to there. This one. No, that one. Here. No. It's a work camp. They're in there because they're the enemy. The enemy? All you need to know about my work here, Bruno, is that it's very important to our country. The work your father is doing here is history in the making. Is everything all right? We can't find Papa. I'm a soldier. Soldiers fight wars. That isn't war! It's a vital part of it. We're not supposed to be friends, you and me. We're meant to be enemies. Dad's a good man. Of course he is. Meus queridos irmãos, nós precisamos ir em busca daqueles que estão do outro lado da cerca de arame farpado. E o Espírito Santo vai nos dar as estratégias, vai nos dar sabedoria, vai nos dar os recursos necessários para arrebatá-los do fogo, se pudermos salvar alguns, tirá-los da sala de espera do inferno. Em quarto lugar, Paulo oraria e jejuaria pelos jovens de hoje como uma forma de se conectar com as suas necessidades espirituais. Somente pessoas em oração e em jejum são capazes de ministrar com discernimento espiritual e com o poder da mão de Deus para operar milagres, prodígios e sinais. Certos espíritos maus, irmãos, espíritos obsessores, espíritos opressores, espíritos de incredulidade, espíritos que colocam a pessoa sob servidão. Esses espíritos somente podem ser combatidos com jejum e oração. E você encontra muitos jovens e adolescentes sofrendo com pensamentos negativos, falta de prazer pela vida,
pelos relacionamentos complexos de inferioridade, a autoestima lá embaixo, choro de forma compulsiva, chora sem uma razão aparente, compulsão, por exemplo, por comida, por drogas, dificuldades e brigas no trabalho e em casa, problemas de enxaquecas, dores de estômago, náuseas, agressividade contra a sua família. A agressividade contra si mesmo é alarmante. O número de adolescentes que se cortam, que se ferem. Enfim, irmãos, muitos problemas que nós pensamos que são problemas emocionais, mas que são problemas causados por espíritos malignos. Há um episódio na Bíblia, no livro de Mateus capítulo 17, que um pai trouxe um adolescente para os discípulos de Jesus. E o rapaz tinha uma espécie de convulsão, que parecia uma epilepsia. Porém, era causada por um demônio. E os discípulos não puderam expulsar. Os irmãos se lembram, Jesus estava no monte da transfiguração, e quando ele desceu, aquele pai se aproximou dele e se ajoelhou. Mateus capítulo 17, versículo 15 em diante, nos diz o seguinte: aquele pai disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus. Aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade eu vos digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de orações e jejum. Nós não podemos, irmãos, ser ingênuos a ponto de pensar que podemos ganhar jovens e adolescentes para Cristo sem gastar algum tempo em oração e em jejum por cada um daqueles que nós desejamos alcançar. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Deus dá o crescimento, mas é preciso que eu e você sejamos um Paulo para plantar, pagar o preço, preparar a terra e plantar, e também ser um Apolo, não sei onde, buscar água, encontrar água. E às vezes a água não está próxima, mas buscar água e regar, e Deus dará o crescimento. Em quinto lugar, Paulo expressaria a sua paixão pela juventude com uma intensidade que ressoaria como as suas próprias preocupações emocionais. Nós não podemos pensar, irmãos, que podemos trabalhar para ganhar jovens e adolescentes para Cristo, sem ser uma pessoa apaixonada por isso, sem colocar isso
como uma prioridade da nossa vida, como uma paixão da nossa vida, e sem estar disposto a se deixar gastar por isso, sem estar disposto a sofrer as consequências, as murmurações, sem estar disposto a se comprometer, a se deixar gastar por isso, para trabalhar com esses mais novos e ganhá-los para Cristo. Não pode haver aqueles compartimentos para uma santidade de mentirinha ou uma santidade hipócrita. É preciso pagar o preço total. É preciso uma paixão do tipo apaixonado loucamente por isso. Agora, como já falei, você não precisa ser uma pessoa engraçada, você não precisa ser uma pessoa divertida, e você não precisa falar gírias. Uma vez eu coloquei uma irmã para ser professora da escola dominical de adolescentes, e ela pensou que ganharia os adolescentes falando gírias. Eu tirei ela na hora. Não. Nós não precisamos falar gírias. Precisamos falar a palavra de Deus. O que precisamos é estar totalmente apaixonados por aquilo. Eu tenho aprendido, irmãos, que os jovens não estão tão interessados em eloquência, não estão nem um pouco interessados se você é um bibliófilo, se você é um teólogo. Eles estão interessados mesmo é no nível de interesse que você tem pelo bem-estar deles, pelo crescimento pessoal e pelo crescimento espiritual deles. Como eu já disse, nós nos comunicamos muito mais com o nosso coração, com o nosso olhar de compaixão, com o nosso abraço, do que com as nossas cabeças, com as nossas palavras. Então, meus amados irmãos, para evangelizar, para ganhar jovens e adolescentes, seja na igreja, seja na rua, seja na escola, seja na sua própria casa, é preciso colocar paixão. E eu quero sugerir que você peça ao Senhor, porque da mesma forma que Ele dá sabedoria a todos que assim lhe pedem, eu quero sugerir que você comece a incluir nas suas orações, que o Senhor lhe dê uma paixão um pouco maluca, uma paixão pura e santa, uma paixão que seja maior do que você, para ganhar jovens para Cristo. Não é preciso, como eu disse, ser um teórico, não é preciso ser muito religioso, é preciso apenas falar: Senhor, acende essa paixão no meu coração e que ela se torne maior do que eu. Em sexto lugar, irmãos, Paulo falou com um sentido eterno de significado, de esperança e de inspiração. Os jovens muitas vezes
são atacados por pensamentos que são aqueles chamados conflitos existenciais. Muitos jovens estão fazendo aquelas grandes perguntas da vida: por que eu nasci? Qual é o sentido da vida? Qual é o meu papel nesta existência? Como posso encontrar a felicidade? Qual é a verdade sobre Deus? O que acontece depois da morte? E quando eles não encontram as respostas adequadas, as respostas satisfatórias, o normal é sentir um grande vazio no seu interior. E a pessoa procura suprir esse vazio com vida noturna, com álcool, com drogas, com sexo e tantas outras atividades que o diabo apresenta numa bandeja. É com isso que você tornar uma pessoa... Alguém arruma outro microfone para mim, por favor? Uma pessoa feliz. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que aconteceu com Paulo foi que ele encontrou o verdadeiro significado para a sua vida. Ele encontrou uma maneira de se sentir uma pessoa realizada. E Paulo, por sua vez, ele procurou aplicar isso, distribuir isso para as pessoas com quem ele se encontrava. Nós temos o exemplo de Paulo sendo o mentor de Timóteo, um jovem que precisava de ajuda. E o apóstolo Paulo o preparou para enfrentar as dificuldades da vida, para enfrentar as dificuldades do ministério, para ter uma vida significativa e realizada. E assim como Paulo descobriu o propósito para a sua vida, Paulo compartilhava com outros esse caminho. Em 7º lugar, Paulo deu às pessoas respostas para os seus problemas atuais. Os jovens irmãos, eles querem as respostas para os problemas que eles estão enfrentando hoje. Eles não estão prontos para esperar por soluções para problemas que enfrentarão daqui a alguns anos, ou para problemas que enfrentarão depois que eles morrerem. É claro que a salvação da alma é importante, porque define onde a pessoa passará a eternidade. Porém, não é próprio da idade de jovens e adolescentes ficarem pensando em morrer, ficarem pensando nesse tipo de situação. Diferentemente dos mais velhos, que compravam um equipamento, pegava o manual e ia ler o manual para instalar aquele equipamento. Os jovens e adolescentes, eles não leem manual. Eles são plug and play. Eles plugam e querem que já comece a funcionar. É preciso entender isso, irmãos. E para isso, nós precisamos ter
sensibilidade espiritual e também uma certa educação emocional, sabedoria emocional, ou tecnicamente inteligência emocional, para diante de uma situação dessa, nós agirmos de forma correta. Então, irmãos, é preciso ajudar os jovens, mesmo os jovens da nossa igreja, da nossa casa, sejam filhos, netos, sobrinhos, ajudá-los a desenvolver uma vida saudável, para que eles possam, em momentos de fraqueza, recorrer à força que vem do Espírito Santo, para que eles possam ser inspirados, encorajados pela palavra, para que eles possam confiar na igreja, como o corpo de Cristo, como a comunidade dos santos, para que eles possam prosseguir, meus amados irmãos. Agora, uma igreja, uma família, onde as pessoas falam mal de um membro do corpo de Cristo, é boca de Satanás, para tirar o seu filho ou a sua filha dos caminhos do Senhor, porque isso vai inspirá-los a terem tendências pecaminosas e destrutivas. Em 8º lugar, Paulo saiu em busca da ovelha perdida, solitária e ferida. Nós não podemos ficar pensando que os jovens tomarão a iniciativa e virão à nossa igreja. Nós é que temos que ir onde os pecadores perdidos estão. A igreja foi chamada para cumprir o ide de Jesus em Marcos 16:15. Jesus não disse: fique na igreja, suba no púlpito e pregue o evangelho a toda criatura. Não que não seja importante vir à igreja. Obviamente, é importante vir à igreja para a comunhão dos irmãos, para aprender no templo, para ser trabalhado no aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Enfim, nós não podemos deixar de congregar-nos como é costume de alguns. Porém, a igreja não pode se limitar às 4 paredes do templo. A igreja precisa ir onde estão aqueles que precisam ouvir de Cristo. É por isso que nós somos aqui uma igreja sem muros. Pode parecer óbvio, irmãos, mas muitas vezes nós nos esquecemos desse fato óbvio, quando o assunto é a evangelização de jovens e de adolescentes, de que nós é que temos de ir onde eles estão. E vou dizer para os irmãos, ou nós evangelizamos fora das 4 paredes da igreja, ou aquele número tão grande que eu falei no início desta mensagem, aquele contingente, uma boa parte daquele 1.100.000 jovens aqui da Zona Norte, serão lançados no lago de fogo. Vamos pedir que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê estratégias, para que nós possamos ir aos lugares e possamos conhecer esses jovens, interagir com eles, ministrar a eles,
indo no seu próprio território, onde eles estão, para falar de Cristo. Eu sei que é muito confortável esperar que eles venham ao templo, mas a realidade é que nós precisamos ir aos lugares onde eles estão. Em nono lugar, Paulo apresentou um relacionamento com Cristo, em vez de apresentar um sistema religioso para se acreditar. Ele disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, a parte B desse versículo: fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Os jovens de hoje, irmãos, precisam de relacionamentos confiáveis, precisam de confiança. A nossa parte é ajudá-los a se encontrarem com Jesus e apresentar Jesus como o melhor amigo, o Salvador, o Consolador, e levá-los a ter uma experiência de amizade e de comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja, porque hoje Jesus não está centrado no trono do juízo final. Haverá um dia em que ele estará sentado no trono do juízo final. Porém hoje ele ainda está de pé, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E muitas vezes nós pregamos o Jesus do juízo final. Aleluia. Agora, meus irmãos, o tipo de comunhão, de amizade, de compreensão, de perdão, que o jovem deve encontrar na igreja, não é encontrada em nenhum outro lugar, nem na sua família, nem perante os seus amigos, nem na sua tribo, nem na sua facção criminosa. A igreja tem que ser um lugar em que a amizade, o comprometimento é o maior existente na face da terra. Glória a Deus! A comunhão do corpo de Cristo deve ser uma comunhão única, insubstituível, exclusiva. Glória a Deus. Agora, irmãos, se a igreja não fizer isso, se a igreja não se tornar esse lugar de confiança, isso vai ser muito difícil, irmãos. Agora, o evangelho não aprisiona as pessoas, o evangelho liberta. E é isso o que nós precisamos transmitir aos jovens. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Mais adiante, no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 23, ele escreveu: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Mais adiante ele retrata uma experiência em que ele buscava algo especial da parte de Deus, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, pelo qual ele orou 3 vezes, mas ele obteve como resposta do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
de boa vontade, pois diz ele: me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu fiquei pensando, ao preparar esta mensagem, será que eu ia querer ter o apóstolo Paulo como membro da minha igreja? Ele se gloriando em fraquezas? Eu fiquei com essa pergunta. Será que todos os pastores do tempo de Paulo falavam para ele: você mora tão perto da minha igreja, venha congregar aqui comigo? Em 10º lugar, Paulo colocou a mensagem do Evangelho em um pacote atraente. Meus queridos irmãos, uma das razões por que as pessoas compram as mercadorias do diabo é porque ele é bom de marketing. Tanto o diabo como a carne, como o mundo, oferecem aos jovens coisas, dizendo: olha, fique tranquilo, você não vai ter decepção, você não vai ter sentimento de culpa, você não vai ter arrependimento, porque o diabo empacota tudo que é mal em um pacote lindo e maravilhoso. A embalagem é atraente, a embalagem é sedutora. O veneno está no copo, mas o copo é de prata. O copo é de um cristal especial que brilha. Agora, irmãos, nós temos Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Só que às vezes nós embalamos a graça em um pacote nada atraente para um adolescente, uma criança ou um jovem. Pode ser que a nossa embalagem seja uma embalagem muito chata, uma embalagem sem cores, sem brilho. Ou pode ser que a embalagem não seja atraente, não seja relevante. Nós temos que pedir ao Senhor: por favor, me dê capacidade para que eu possa apresentar a graça salvadora em uma embalagem compatível com o poder da graça. Vamos pensar, meus amados irmãos, nessas 10 lições que nos foram legadas pelo apóstolo Paulo, e vamos pedir que o Senhor venha abrir os nossos olhos, venha acelerar o nosso pensamento, venha acelerar os nossos corações, para que nós possamos interpretar o que nós estamos vendo, para que nós possamos estar prontos, aptos para levar a palavra de Deus lá fora, onde os pecadores perdidos estão. Eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo de Deus escolheu este tempo e este lugar para nos levar a viver os melhores dias da nossa vida, da nossa carreira cristã, os dias mais empolgantes, os dias mais extraordinários que esta igreja já experimentou desde o seu nascimento e a sua instalação aqui na zona norte de São Paulo. Amém.
Glória a Deus. Ó Senhor, obrigado por esta oportunidade de comunicar aos meus irmãos e irmãs aquilo que o Senhor colocou em meu coração, e que vem, Senhor, turbinando a minha mente e os meus pensamentos, e que vem, Senhor, sendo o motor para mover os meus músculos, para mover-me, Senhor, desde o meu interior, neste propósito tão maravilhoso de alcançar esse contingente de 1.100.000 jovens aqui desta zona norte de São Paulo para Cristo, e não somente aqui, mas até os confins da terra, porque nós somos uma igreja sem muros. Assim o Senhor nos constituiu, e assim nós queremos cumprir a nossa missão. Eu quero pedir, Senhor, que haja um fogo aceso em cada coração, dentro dessa perspectiva, dentro dessa responsabilidade, dentro deste dever, dentro deste privilégio, um misto que nós temos, um mix de poder, de dever, de responsabilidade que o Senhor nos tem dado, e nós nos alegramos por esta confiança. Ajuda-nos, Senhor, a sermos eficazes na realização deste propósito. Dá-nos sabedoria espiritual, dá-nos discernimento, realiza aquela transformação pela renovação das nossas mentes, para que nós tenhamos pensamentos e atitudes compatíveis com a tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Levante a sua mão, por favor, o esplendor e agradeça a Deus pelo grande privilégio. Fiquemos de pé, irmãos, por favor. Sabem deste mundo aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar, aleluia, sua aleluia, vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu. Santo, santo és tu, Senhor. Aleluia. As andorinhas não voam mais, se isto não for amor. Aleluia. O oceano secou. Tudo perde o valor. Glória a Deus. Glória a Deus. Se isto não for Glória a Deus. Eu gostaria de perguntar se tem alguém que está afastado da igreja e nesta noite quer voltar à casa do Senhor ou à comunhão da igreja. Onde você estiver, levante a sua mão, dizendo: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Se você está pela internet, fale com um dos nossos obreiros online, dizendo: eu quero Jesus na minha vida,
Eu quero virar essas páginas tristes da minha vida. Eu quero começar uma nova vida com Jesus. Nós já temos 3 pessoas pela internet. A Larissa, de 23 anos, de Timbó, Santa Catarina. A Rosilene da Silva, de 48 anos, de Guaratinguetá, São Paulo. E Daniele Monteiro, de 32 anos, de Campinas, São Paulo. Se você está conosco pela internet, mesmo depois deste culto, preencha o nosso formulário, mande-nos uma mensagem, um e-mail, uma mensagem no nosso WhatsApp. Nós vamos ajudar você. Aleluia. O nosso WhatsApp está aparecendo aí na sua tela. Anote esse número, mande-nos uma mensagem agora, ou mande-nos uma mensagem a qualquer tempo, que nós vamos entrar em contato com você. Senhor, abençoa estas vidas preciosas, sensíveis ao teu chamado, ao teu convite, à tua palavra, ao evangelho, ao teu abraço, ao teu caminhar. Abençoa-as. Como igreja, nós as proclamamos abençoadas, perdoadas, batizadas no corpo de Cristo, ligadas, aleluia, em nome de Jesus, ajudadas, curadas, abençoadas, edificadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?